Vamos lá? Vamos para o segundo tempo? Aqui é bacana que o segundo tempo ainda tem um terceiro tempo, né? Então, bom, estamos falando da técnica na sentença. Já falamos dos vistos, que é o que a gente viu. E agora a gente precisa falar. Bom, mas na sentença como é que eu uso? Em face de, contra, e eu vou usar esse estilo de início de relatório. Até porque eu vou dar um relatório inteirinho para vocês agora. Vou pedir para vocês anotarem um relatório, para vocês terem isso daí meio como SOS. SOS concurso sentença cível, vocês têm um relatório, tá? Mas olha aqui, em face ou contra? Alberto, tá errado se eu usar um, se eu usar o outro? Não, vocês vão ver alguns livros se utilizando em face como sendo uma forma mais suave do que contra, no sentido de oposição, mais severa. Alberto, o que você acha? Eu acho que isso não muda, assim, como é que eu posso dizer? Porcaria nenhuma. Em face ou contra, tanto faz. Ah, mas o contra é pesado, é uma oposição. Mas é isso mesmo, é um contra o outro. Se não teve acordo, você vai julgar, é porque realmente há uma contenda, um litígio ali, né? Há um desgaste. Então eu não vejo problema nenhum em você colocar contra. Agora, eu deixei duas formas de estilo de início de relatório ali no material. Então, João ajuizou a presente ação de cobrança contra papapá. Ou trata-se de ação de cobrança promovida por fulano em face de ciclano ou contra não sei o que lá. São só duas formas de estilo para se iniciar um relatório. Vamos colocar aí um relatório começo, meio e fim de relatório, observando o tamanho do relatório e a necessidade de encerramento do relatório. Então vamos colocar agora aqui, ó, vamos abrir aqui uma nota. Vamos lá. Opa. Fiz alguma besteira. Mas superável. Essa nota ficou no meio do nada. Tudo bem, não tem problema. Vamos lá. Deixa eu ver se eu fiz assim. Bom, vamos lá. Relatório. Vai desse jeito. Não tem problema. Não mudando o material dele, está tudo bem. Vamos colocar assim, ó. Trata-se de ação de cobrança promovida por João contra Maria em razão de uma dívida não paga. Conforme documentos dos autos, trazidos com a inicial. Ponto. Acabou o parágrafo. 2. Segundo parágrafo, né? Segundo parágrafo. Devidamente citada, Maria apresentou contestação, impugnando os fatos da inicial. Impugnando os fatos da inicial. E sustentando a inexistência da dívida e requerendo. Ficou com 2 Zs aí. Essa frase podia ser melhor. Mas depois a gente arruma. E requerendo a improcedência da demanda. Terceiro parágrafo.
Em audiência foram colhidas as provas requeridas nos autos, bem como as razões finais das partes em debates orais. É o relatório. Acabou? Outro parágrafo é o relatório. Eu vou dar uma série de variações disso que eu escrevi para vocês, só para vocês verem como isso é maleável. O que eu fiz? E isso que eu gostaria que vocês colocassem do lado, no final de cada parágrafo, em caixa alta, sorriso maroto piscando. Que é a seguinte, o primeiro parágrafo eu deixei para o mini resumo da inicial. Certo? Esse é um mini resumo da inicial. O segundo parágrafo, também em caixa alta, sorriso maroto piscando do lado, é um mini resumo da defesa. O terceiro parágrafo é um mini resumo da instrução. Ou dos atos que se seguiram, né, após a defesa. Ficou claro? Deu para enxergar isso? Deu? Agora eu vou brincar com isso, vocês precisam não anotar mais. Mas eu vou brincar com isso para mostrar o que eu fiz. Ah, mas Alberto, ação de cobrança é ridículo. Muda o exemplo. Não é responsabilidade civil? Então bota aí uma declaração de inexigibilidade acumulada com dano moral. Tá bom. Trata-se de ação promovida por A contra o banco B, em razão de um apontamento indevido, sustentado por uma dívida inexistente, ou fundada numa dívida inexistente. Requer o autor a declaração de inexigibilidade da dívida, bem como a devida reparação moral pelo apontamento indevido. Acabou. Segundo parágrafo. Devidamente citado, o banco réu contestou a ação, sustentando a veracidade ou a legitimidade dos atos praticados e a existência da dívida pendente, requerendo ao final, solicitando ao final, a improcedência da demanda. Ah, mas esse tipo de ação não tem instrução. Tá bom. No terceiro parágrafo, você põe o quê? Réplica apresentada a folhas tal. Ah, mas não tem as folhas. Então você põe réplica apresentada pelo autor. É o relatório. Acabou. Ah, mas essa ação é fácil. Muda a ação. Tá bom, eu mudo para a ação que vocês quiserem. Desde que eu mantenha essa dinâmica. Mini inicial, mini contestação e resumo mini dos atos que se seguiram. Com isso, eu não passo de 3 parágrafos. E, na minha opinião, a grande chave desses 3 parágrafos é o segundo parágrafo, que eu coloquei para vocês da defesa. Como é que eu coloquei? Eu falei, devidamente citado, Maria impugnou a versão inicial, não é isso? Não foi mais ou menos isso que eu ditei para vocês? Vocês que estão aqui no presencial, ao vivo, a cores, foi isso? Beleza. Isso não serve absolutamente para qualquer coisa. Não me interessa o primeiro parágrafo que está escrito. No de baixo, devidamente citado, o réu impugnou a versão inicial. E em seguida ele vai querer o quê? Requerendo a improcedência da ação. Então, praticamente, o segundo parágrafo, tirando uma excepcionalidade, ele vai ter 2 linhas. Ah, Alberto, mas e se tiver a alegação, por exemplo, de prescrição na contestação? Esse é um fato importante, que eu vou ter que constar. É verdade, é importante. É importante. E aí, o que nós vamos fazer, então? Nessa situação, devidamente citado, o réu apresentou defesa, impugnando os fatos trazidos inicial. Ponto. Preliminarmente, então, é uma frase dentro desse segundo parágrafo. Preliminarmente, requereu o reconhecimento da prescrição. Vírgula.
E no mérito a improcedência da ação por sei lá o que, não sei o que lá. Sei, você quebra essa informação. Mas desta forma, você não tem um relatório grande. Você tem um relatório enxuto, com poucos parágrafos. Você consegue preencher o requisito da prova, que é ter relatório. E, ao mesmo tempo, você não gasta o seu espaço com algo que não vai te trazer uma grande pontuação. Regra do jogo, preenchida, a gente está na batalha ainda. Relatório está ok? E como é que eu fecho o relatório? É o relatório. É a síntese do necessário. É o breve relatório. É o que eu entendo de útil. Não, essa não é legal. Essa não é legal. De repente, o que você entende de útil ainda é inútil. Então, essa não é legal. Eu ficaria como? É o relatório, ponto. É a síntese do relatório? Vamos ficar no é o relatório, ponto. Mais simples, enxuto, sem grandes informações. Ok? Até aí tá fácil. Matamos o relatório quanto à forma. Relatório não é uma coisa que eu vou me preocupar ao longo do curso. Por quê? Porque eu acabei de dar para vocês um relatório e o mini esqueminha do que vocês têm que ter para relatório. Tá bom? Mini inicial, mini contestação e mini atos posteriores ou instrução do processo. Acabando com o relatório. Nós vamos gastar aí 6, 7 linhas, talvez um pouquinho mais para quem tem a letra maior, 8 linhas no máximo, para ter feito isso. Gastamos 2, um espacinho, 2, espacinho 2 é o relatório, acabou. 8 linhas a gente matou. Temos o resto da prova para fazer o quê? Para brilhar, que é lá que a gente ganha a nossa aprovação. Tá? Vamos voltar para o quadro. Vamos falar de fundamentação. A fundamentação, ela tem alguns detalhezinhos importantes. O primeiro detalhe da fundamentação que é importante. Julgamento antecipado. Se nós entendermos por bem que pelos dados do problema não houve instrução e o juiz vai passar direto para o julgamento da lide, então nós temos que já de cara, no nosso primeiro parágrafo, depois do relatório, vamos colocar o quê? A gente vai mostrar para o examinador que a gente sabe que ele quer o quê? Julgamento antecipado. Certo? Que a gente encontra no artigo 330 do atual Código e 355 do novo CPC. Vamos mostrar para o examinador, então, que a gente sabe que ele quer um julgamento antecipado. Alberto, mas eu tenho muita dificuldade em escrever. Escrever para mim é muito difícil. Você já deu a fundamentação, deu o relatório, como é que eu escrevo? Com a caneta. E eu escrevo o que com a caneta? Que é o caso de julgamento antecipado. Larga de ser bobo, como é que eu vou fazer esse parágrafo? Simples. Você vai falar, o feito comporta julgamento antecipado na forma do artigo pá, tal. Vírgula, dispensada a produção de demais provas. Ou, porque a questão é exclusivamente de direito. O que já está no 330, inciso 1, né? Eu não estou inventando nada. Mas vocês já começam a sentença colocando o feito comporta julgamento antecipado. Na forma do artigo tal. É importante sempre colocar o artigo? Tudo que a gente escreve, a gente fundamenta. Então, a gente tem que mostrar para o examinador que a gente sabe que o julgamento antecipado está previsto em lei aonde ele está. Né? Isso é técnica. Tranquilo até aí? Agora, isso aqui eu gostaria que vocês tivessem muito bem afiado. Fundamentação, ordem das matérias para julgamento. Primeira coisa que eu analiso são as matérias pendentes de apreciação. A primeira coisa que eu analiso, eu aprecio, são as matérias pendentes. Então, impugnações quanto ao valor da causa, impugnações quanto ao benefício da justiça gratuita, tudo isso eu analiso inicialmente. E depois? Depois eu afasto as preliminares.
E depois das preliminares? As questões prejudiciais. Alberto, me dá uma questão preliminar, uma questão prejudicial. Eu dou. É uma ação de alimentos e se discute se ele é o pai. Incidentalmente. Essa é uma questão prejudicial? Vocês acham? Isso. Quando vocês respondem todos juntos, eu não entendo, mas é isso aí. É prejudicial. Por quê? Porque se ele não é o pai, acabou. Eu não tenho mérito para dizer se cabe alimento, se não cabe, quanto é. Ele não é o pai. Então, essa é uma questão prejudicial? É. Então, eu analiso isso antes do mérito? Isso mesmo. Analiso antes do mérito as questões prejudiciais. Então, olha que bacana. Relatório e fundamentação. Julgamento antecipado, se é o caso. Ordem das matérias. Impugnações, preliminares, questões prejudiciais. E aí eu vou chegar onde? No mérito. Então, olha quanta coisa eu fiz antes de chegar naquilo que quem tem razão. Tranquilo? Isso ficou claro para vocês? E depois disso vem o dispositivo. Essa sentença de esqueleto tá boa para vocês? Vocês conseguiram anotar com calma? Tranquilo? Então tá bom. Uma outra questão importante, que às vezes as pessoas confundem, é isso aqui, ó. Condições da ação alegada em defesa. Teoria da asserção. Gente, isso é bacana. Eu vou resumir para vocês de maneira muito simples. Eu não sei como é que vocês tiveram isso. Eu gosto de processo, mas talvez o professor mais apurado de processo vai ficar horrorizado comigo. Mas é o seguinte. Cláudio, bota aquele quadrinho lá para mim. Acontece o seguinte. Como é que eu analiso essas condições da ação alegadas em defesa? Isso, vamos deixar nesse quadrinho aí. Porque eu, como bom leonino, adoro me ver. Né? Muito simples. A ação começou em abstrato. Parecia razoável o preenchimento das condições da ação num exame inicial por parte do juiz? Sim. Então, não foi conhecida, por exemplo, a ilegitimidade de parte num juízo de admissibilidade da inicial? Não. Então, se isso acontecer só na defesa, diante de uma análise concreta, pautada no exame probatório, o que nós vamos ter, a partir de então, tudo é mérito. Vou mostrar isso para vocês como é que funciona. Se eu tive, então, defesa e análise concreta, eu tenho mérito. Alberto, isso não ficou claro para mim. Você falou que ia explicar simples e não ficou. Vou explicar, quer ver? Eu tive uma... Imaginem a seguinte situação. Eu tenho um problema, uma adesão para julgar, em que houve aquele engavetamento. Sabe como é que funciona? O carro para da frente, o de trás para, o terceiro está no WhatsApp. Aqui, ó. Bum! E bate. E aí, bate no primeiro, que bate no segundo, que bate... Engavetamento. O primeiro fala o seguinte, ele olha para trás, ele xinga e depois... Ó, vou te processar. Não, mas ó, eu fui arremessado, eu fui lançado. Eu estava parado, eu fui lançado com a força do carro de trás. Aí o primeiro fala, quer saber? Eu vou processar todo mundo. Ele entra com a ação e fala, juiz, seguinte, eu estava parado, no farol, esses caras bateram em mim. Se o segundo foi arremessado, esses caras bateram em mim. Inicialmente, o juiz tem condições de afastar por ilegitimidade qualquer um deles. No princípio, todos estariam envolvidos no acidente. O juiz, entendendo por bem processar a demanda naqueles termos, autorizando a citação para a defesa e após instrução probatória, aí talvez ele chegue à seguinte conclusão e fala, de fato, esse aqui que foi demandado, ele foi arremessado. Teve responsabilidade. Mas ele não teve responsabilidade ou ele seria ilegítimo para figurar no polo passivo? Ou uma outra situação, quer ver? O terceiro ou quarto carro, o demandado, foi demandado com base numa consulta do Detran.
e que constava como ele, como proprietário. Só que ele já tinha vendido o carro há mais de 2 anos, já tinha feito, inclusive, o reconhecimento no DUT da assinatura, o outro não tinha levado lá, mas ele prova que o carro já não estava com ele há mais de 2 anos. Fala, pô, mas se o carro não estava com ele, então significa que há uma ilegitimidade. Porque nem ele não poderia figurar lá. Mas a ilegitimidade, como condição da ação, deveria ser analisada no momento da admissibilidade inicial. A partir de superado tal ponto, tudo aquilo que decorre de uma análise da contestação e exame de prova, isso seria mérito. Aonde eu quero chegar? Vocês vão julgar improcedente para esses caras. Para esses aí que eu falei. Seja o outro que foi arremessado, seja esse que não era mais dono, porque o momento para a apuração da condição da ação seria na admissibilidade inicial. E pela teoria da asserção, em abstrato se mostrando razoável a legitimidade, tudo certo. E a partir de então, em concreto, observada a ausência de responsabilidade, eu tenho que declarar no mérito a improcedência. Vocês ficaram com alguma dúvida disso? Vocês entenderam? Vocês só estão tristes? Vocês estão com sono? Vocês não ficaram com alguma dúvida? Tranquilo? Estou dizendo porque isso às vezes pode falar, nossa, mas está na cara então que é ilegítimo. Está na cara que é ilegítimo. Por quê? Porque se ele não estava lá, ele não poderia nem ser processado, porque é uma ilegitimidade. Mas aparentemente era razoável ele estar no polo passivo? Era. Então foi superado o momento da condição da ação. E isso faz toda a diferença para o réu. Por que isso faz toda a diferença para o réu? Porque se você diz que há uma ilegitimidade e afasta o pleito, não por improcedência, mas por extinção, sem resolução do mérito, por falta de condições da ação, em princípio, em tese, o que significa? Significa que o autor poderia processar ele de novo pelo mesmo fato, porque isso não faz coisa julgada material. Lembram disso? Já ouviram falar isso alguma vez na vida? E se ele julgar improcedente contra aquele cara? Nunca mais, após o trânsito em julgado. Ai, você está viajando, cabe rescisória. Tá bom, então, tirando essa hipótese. Ele poderá ser processado por aquele fato. Então, faz diferença, já que superada a fase de admissibilidade da inicial, você reconhecer a improcedência ou ilegitimidade? Lógico que faz. Lógico que faz. Após a defesa, eu acho que a gente estaria muito tranquilo para falar em seguindo o processo, correto? Em seguindo o processo, acho que muito tranquilo a gente poder falar em ilegitimidade. Agora, se a gente só... E nós não vamos ter essa possibilidade na prova, porque já houve um esgotamento probatório pelo sim ou pelo não, o examinador vai falar para a gente, sentencie. Ai, não vai ter um saneador para mim? Não, não vai. Não vai ter um saneador na prova para você. Você não vai poder pegar a prova e falar ao Ministério Público, após ordem. Você vai ter que dar uma sentença. Então, se nós estamos nesse momento, e nós vamos tratar de sentença para prova, encarem se vocês vão ter que afastar essa hipótese, vocês vão afastar a condição da ação, né, por ilegitimidade que seja, e vão julgar improcedente contra alguém por irresponsabilidade, ausência de responsabilidade, ok? Falta de pressupostos de responsabilidade. No caso aqui vai ser falta de conduta, né, porque ele não estava lá, mas podia ser conduta, anexo, dano e elemento subjetivo do dolo-culpa. Fácil? Tranquilo? Tudo bem? Estamos bem? Ótimo. Joga para mim. Ah, não, já está lá. Próximo ponto. Próximo ponto que a gente tem que se preocupar quanto à linguagem que a gente vai usar. Quanto à linguagem que a gente vai usar, nós temos que evitar um tom pessoal e evitar um tom de parte. O que significa isso aqui? Evitar um tom pessoal. Entendam, a prova é uma peça técnica. Vocês têm que tomar cuidado, e esse é um cuidado que decorre, eu percebo isso nas provas. Eu dou aula na faculdade, eu percebo isso nas provas. Com essa ideia de simplificação ao extremo da linguagem, e isso decorre do WhatsApp, do Facebook, do Twitter, que só aceita 140 caracteres, assim por diante, você acaba tendo uma simplificação da linguagem.
e acaba utilizando termos na sua vida cotidiana, em e-mails e assim por diante, que devem ser afastados, evitados ao máximo, para não dizer de maneira muito elegante, abolidos de uma prova técnica. Para é sempre para, nunca pra. Você nunca pode ser utilizado em prova. Então não vou nem falar que você não é VC. Você não existe em prova. Não existe. Você não é um termo de prova. Então, esqueçam. TB, eu não sei se é tudo bem ou também, mas também não existe na prova. Você escreve palavras inteiras, palavras corretas. E sempre com uma linguagem formal, não pessoal. Né? Então você não vai escrever, velho, a parte solicitou viajantemente uma indenização moral. E ela nem está na moral. Não, isso não existe. Isso não existe. Você tem que ser o mais formal na escrita. E escrever de maneira formal não é escrever de maneira difícil. Não é escrever de maneira difícil. Alberto, e como é um curso que talvez muitas pessoas, a gente já teve em outros cursos, graduandos fazendo o curso. Eu acho que é importante, como é que a gente melhora o nosso vocabulário? Lendo muito. A gente lendo muitos livros jurídicos, a gente melhora, muitas vezes, a forma de raciocínio jurídico para escrever melhor. Eu preciso que vocês façam isso na prova. Eu preciso que a escrita de vocês seja uma boa escrita. E com isso, uma boa leitura ajuda a uma prova mais técnica. Uma prova mais técnica. Outro ponto é esse tom de parte que eu falei para vocês. Não é ser arrogante. Vocês não têm que ser arrogantes, agressivos. Mas vocês devem formar mentalmente todo um raciocínio de um juiz. Se vocês estão prestando prova para isso, para serem juízes, para serem magistrados, eu vou contar para vocês o que um juiz faz. Ele julga, ele decide. E vocês na prova vão ter que fazer o quê? Decidir, julgar. Por isso, vocês têm que ter uma outra forma de escrita. Vocês têm que ser mais incisivos. Alguns advogam. E tem, óbvio, que pela técnica da advocacia, acaba tendo uma linguagem apurada em solicitações, em requerimentos, em pedidos, em pleitos. Vocês não vão fazer isso na sentença. Então, na sentença, vocês não vão rebater a defesa. Ou vocês não vão contestar a inicial. Porque vocês não estão lá para fazer isso. Vocês estão lá para decidir. A inicial não se mostra adequada. Que frase é essa, querido? O pleito trazido na inicial merece uma reflexão sobre o acerto apresentado. Que isso? Ou se rejeita ou se acolhe. Agora, não se apresenta, não se mostra o equívoco de não sei o quê. Que equívoco? Equívoco é você ali dentro que não sabe o que está fazendo. Você decide. Tá lá. Olha, o pedido tal deve ser rejeitado em razão disso, pelo motivo que eu afasto. Eu é uma palavra que você deve evitar, mas que afasto. É de rigor a improcedência da ação por tal motivo. Mas você tem que ser um pouco mais firme do que simplesmente pleitear, equivocar, vislumbrar. Você não vislumbra nada ali. Né? Na verdade, você tem que vislumbrar tudo. Porque você chegou no momento... A sentença não é um momento de ato judicial, de cognição exauriente. Ou seja, já foi colhido tudo o que podia e agora você forma a sua convicção. Não é isso? Então, formada a convicção, manda ver. Eu acho... Não, você não acha nada. Você decide. Pode parecer bobo, mas numa redação de 4 parágrafos, você já consegue identificar isso. Eu quero que vocês tenham, então, uma ideia um pouco mais incisiva daquilo que vocês vão fazer. Pedido inicial, quanto ao dano material.
deve ser rejeitado por isso, papapá, papapá, papapá. O pedido material, o pedido moral da mesma forma, porque não se sustenta por isso, por aquilo, papapá. Ante o exposto, olha que fantástico, você faz o quê? Acolho o pedido, rejeito o pedido, ou julgo procedente o pedido. Mas se você fez isso agora no dispositivo, por que você não fez isso na fundamentação inteira? Correto? Ou você já viu uma sentença que ele coloca, ante o exposto, acredito que melhor seja... Vocês já viram alguma coisa tão... Não é mais firme, incisivo? E você não precisa perder a elegância. Mas você tem que ser mais forte. Tá certo? Tutela antecipada na própria sentença. A gente pode ter uma tutela de urgência, uma tutela de evidência. Vamos trabalhar isso um pouquinho mais devagar, que é o que o novo CPC traz, quanto às tutelas que podem ser deferidas. Mas é possível a concessão de tutela na sentença? Essa é a grande frase. É possível a concessão de tutela? De tutela é possível, é possível. O juiz pode conceder. E aí? Aí ele vai fazer um dispositivo. Anteexposto, julgo procedente, papapá. Parágrafo seguinte. Presentes os pressupostos, os requisitos, hoje, do artigo 273, concedo a tutela antecipada para isso, para aquilo, papapá. Por que ele concede? Qual a ideia de concessão de tutela antecipada na sentença? Isso eu gostaria que vocês tivessem claro. Quando ficar evidenciada uma necessidade de cumprimento imediato da decisão. Tudo bem? Quando que vai ter tutela antecipada concedida na sentença? Quando ficar evidenciada uma situação de necessidade de cumprimento imediato da decisão. Porque lembrem disso, se a sentença não tem tutela antecipada, como regra no artigo 520, a apelação terá efeito devolutivo e suspensivo. E ao ter efeito devolutivo e suspensivo, eu acabo por dizer que a sentença só vai ser efetiva após o recurso de apelação. Tá certo? Tudo bem? Um outro detalhe. Alberto, e se o problema já disse que teve tutela antecipada deferida? Isso é importante para mim na sentença? O problema já traz. Foi feito um pedido de tutela antecipada e o juiz concedeu. Isso é importante para mim na sentença? Vocês acham que é importante? É super importante. Porque vocês vão ter que fazer o quê diante de uma tutela que já foi deferida no curso do processo? O que vocês vão fazer? Vocês vão confirmar a sentença. Confirmar a tutela na sentença. Legal? Então, esses são os dois cuidados para a tutela. Se tem pedido e não foi apreciado, vocês apreciam. Se teve pedido e já foi apreciado, aí vocês vão confirmar ou revogar. Legal? Isso aqui já foi. Isso aqui já foi. Dispositivo. O dispositivo só pode ser uma decorrência lógica da sentença. Isso significa que ele tem que ser a conclusão do que você fez. Ele tem que dar o desfecho de tudo aquilo que você preparou. Preparou e conduziu até aquela situação. Então, você disse, olha, eu acolho o pedido, eu acolho por isso, eu acolho por aquilo, eu entendo que o pedido está certo. Chega na sentença, na parte dispositiva, o que é o mínimo que eu espero de você? Bom, então se você acolheu até agora, ante o exposto, acolhe o pedido. E aí você vai acolher, seja lá para fazer o quê. Então, o dispositivo ele é a decorrência lógica de toda a fundamentação que você já realizou nessa construção da sentença. E aí eu coloquei, observar os pedidos do autor, os pedidos implícitos e os possíveis pedidos do réu. Alberto, pedido do réu? Cara, o réu faz pedido? Em tese, toda contestação já tem um pedido, que ele é declaratório negativo. Qual é o pedido declaratório negativo de toda a contestação? Juiz declara que o pedido dele está errado. Declara que ele não tem razão. Então é uma declaratória negativa do pedido do autor.
Toda a contestação tem pedido, então. Isso é tranquilo. Mas aí eu coloquei reconvenção e contraposto. A reconvenção, numa outra roupagem do novo CPC, ela ainda existe. E, portanto, ela vai ser apreciada. E o contraposto? O pedido contraposto, ele existe ainda, o pedido contraposto? Eu vou dizer, ele existe. Só que essa existência do pedido contraposto merece alguns cuidados. Por que eu estou falando isso? Pelo seguinte, para quem já teve a oportunidade de dar uma lida no novo CPC, vocês vão ver que o procedimento sumário morreu. O procedimento sumário não mais vai existir pelo novo sistema da lei. Alberto, vai, abre uma chave aí e diz qual é o procedimento, então, modelo. Eu vou falar para vocês. O procedimento modelo, padrão, clássico, optado pela lei é o seguinte. Petição inicial. Esse é o modelo de procedimento do novo CPC. Petição inicial. Tutela de urgência ou evidência, se o caso. Designação da audiência de conciliação. Certo? Frustrada a audiência de conciliação, inicia-se o prazo para contestação. Prazo de 15 dias úteis. E aí? E aí começa o processo. Começa o processo com aquilo que a gente já conhece. Então, necessidade de saneador, provas a serem produzidas, e assim por diante. E aí, se for o caso, após o encerramento das provas, sentença. Vocês entenderam? Como é o novo procedimento? Qual é esse procedimento? Para qualquer coisa. Procedimento comum é esse. Não tem sumário. Eu não acredito que caia uma sentença de juizado para vocês na prova. Mas sabe o famoso vai que? No juizado ainda tem possibilidade de pedido contraposto na contestação. E se tiver, vocês vão ter que apreciar na sentença. Só fazendo uma ressalva que no juizado o relatório ele é dispensável. O relatório é dispensado. O artigo 38 da Lei 9.099 já dispensa o relatório. Então seria só a fundamentação dispositiva. Então o pedido contraposto se justifica no slide, por quê? Porque ainda que o sumário caia com o novo CPC, nós ainda temos o juizado especial com a possibilidade de pedido contraposto. Tá bom? Mas isso nós vamos ter que analisar no dispositivo. E eu vou ensinar como é que a gente vai fazer. Eu gosto, acho que fica melhor para vocês, um dispositivo para a ação principal e um dispositivo melhor. Eu não gosto de usar a ação principal. Porque pode parecer que a outra é secundária. Então, um dispositivo para ação originária, um dispositivo para ação reconvencional. Um parágrafo para cada um. Não tem erro, vocês vão analisar as duas com calma. Tá certo? O que mais a gente precisa colocar ali? O estilo de redação. O estilo de redação do dispositivo. Coloquei 2 para vocês. Dá uma olhadinha aí. Coloquei 2 dispositivos para vocês. Vamos lá. Primeiro deles. Ante o exposto, julgo procedente. Eu coloquei procedente em parte, mas pode ser procedente, improcedente. Aí é só o estilo, tá? Ante o exposto, julgo procedente em parte o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 269.1 do CPC, para. E aí esse para é que aí a gente começa a rechear ao longo do curso. Mas é para. 1, para condenar, papapá, tal. 2, para declarar inexigível. 3, para desconstituir qualquer coisa. E a segunda forma de dispositivo, ante o exposto,
acolho em parte. Então, aqui eu tenho acolho, aqui eu tenho julgo procedente. O pedido com resolução de mérito, nos termos do 269 e 1 do CPC, para. Tá bom? Alberto, o que está mais certo? As duas estão super certos. As duas não tem erro nenhum, tá? E aí, conversando, só título de curiosidade, vai. O Madeira, ele dá aula de processo penal. Vocês conhecem o Madeira? Conhece? Dá aula de processo. Mas ele é juiz cível. Ele é juiz cível, assim como eu. E a gente já dividiu algumas vezes as aulas de sentença, e eu sou suspeito, eu gosto muito dele, acho um cara incrível, um cara fantástico mesmo, não só como colega, mas como pessoa. E a gente estava batendo papo disso daqui, eu falei, mas... Aí ele falou, eu coloco mais acolho. Eu falei, eu coloco muito mais julgo procedente. E é super bola dividida. Tem um monte de juiz que vai para um lado, vai para o outro. As duas formas estão certas. Eu estou dizendo, eu gosto mais disso aqui. Mas o que eu vou fazer ao longo do curso inteiro? Por horas eu vou por aqui, por horas eu vou por aqui. Para vocês terem sempre duas formas de escrita. E eu sempre vou tentar fazer dispositivos de 2, 3, 4 formas. Para vocês verem que assim, eu não estou dando uma forma de gesso que não pode ser alterada. Mas eu estou dando para vocês o que tem que constar no dispositivo. E aí alguns ajustezinhos vocês vão sentindo na técnica o que vocês podem fazer ou não. Tá bom? Ponto importante para tratar de dispositivo. Honorários. Os honorários advocatícios. Honorários advocatícios que estão no artigo 20 do atual CPC e no artigo 85 do novo CPC. O artigo 85 do novo CPC, ele merece uma leitura apurada, porque é um número absurdo de parágrafos. É uma riqueza de detalhamento nos honorários advocatícios que é impressionante. Em que sentido eu estou dizendo isso? Contrário ou favorável à advocacia? Não, nada. Nem contrário nem favorável. É uma constatação. Não é da política legislativa nacional a gente encontrar um artigo que tenha 19 parágrafos. Só isso que eu estou dizendo. Então, assim, é um artigo extenso, muito extenso. Vale a leitura porque ele é enorme. E eu vou trazer aqui alguns cuidados que a gente precisa ter a respeito desse artigo, tá? Em especial porque ele faz alguns apontamentos no seu texto que contrariam, inclusive, algumas súmulas. Algumas não, no caso, uma súmula. Né, uma súmula. O artigo, só para também não ficar... Falei, né? Já que falei até agora, não vou falar qual é. Então, dão uma olhada... Abram, por gentileza, aqueles que estiverem com o novo CPC. O artigo 85, ele traz no seu parágrafo... no seu parágrafo 18... O parágrafo 18 do artigo 85, ele contraria expressamente a súmula 453 do STJ. Eu vou ler a súmula, eu leio o parágrafo, e aí vocês vão ver como ele é frontalmente contrário. O artigo 85, no parágrafo 18, ele estabelece o seguinte: caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários, ou seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Legal isso? Entenderam? Então, se não tem honorários na sentença, ou se o valor não consta dali, cabe uma ação autônoma. Artigo 85, parágrafo 18. E ele é totalmente contrário à súmula 453. Que sempre estabeleceu, na jurisprudência da STJ, a 453, sempre estabeleceu que se transitado e julgado uma decisão em que foi omisso os honorários ou o valor dos honorários, não cabia ação autônoma para discutir. Então, acho que vale aqui a menção, porque isso muda totalmente
o que nós temos da tradição da jurisprudência do STJ no tocante aos honorários. A gente vai falando das outras súmulas ao longo da explicação quanto a honorários, mas essa eu fiz questão de anotar. E outra coisa, a súmula anotada no material, ela é sempre vista. Sempre vista. Importante vocês darem uma revisitada. Tá certo? Despesas e custas processuais. Nós encontramos no artigo 20 e no artigo 82 do novo CPC. Né? Artigo 20 do atual Código de 73 e o artigo 82 do CPC, novo CPC. PRIC. Quando é que eu uso PRIC? Quando é que eu uso PRI? Porque a sentença vai acabar desse jeito, né? Tem que acabar desse jeito. O que significa essa expressão? Publique-se, registre-se, intime-se. E às vezes, não é sempre, mas pode acontecer que eu precise do comunique-se. Comunique-se alguma coisa a alguém. Eu já dei aqui algumas hipóteses de providências que devem ser expedidas, não dei? Sei lá, verbação no registro civil, protesto. Ou eu preciso comunicar a algum órgão a respeito de alguma deliberação. Eu não tenho como sair de uma regra. O que eu tenho como sair é da compreensão de vocês. Eu preciso comunicar alguma coisa da minha decisão. Preciso? Então ele é PRIC. Não preciso. Então ele é PRI. Eu não tenho nenhuma comunicação a ser feita. Uma ação de cobrança em que é julgada procedente a ação, sem grande incidência externa, no sentido de negativação e protesto, ou qualquer órgão que deve ser comunicado, eu preciso de PRIC? Preciso de comunique-se? Não tenho o que comunicar. É uma ação de alimentos, em que eu estabeleço honorários e ele é funcionário de uma empresa, ou funcionário público. Eu preciso comunicar se isso ainda não tinha sido deliberado, mas eu preciso comunicar o empregador do desconto em folha? Gente, eu já estou dando a resposta. Eu preciso comunicar? Preciso. Vocês acham que tem comunique-se na sentença? Óbvio que tem. Evidente que tem. Desculpe. E a nota final, cuidado com o tamanho dos parágrafos. Essa também é uma preocupação muito grande que eu tenho. Vamos tentar fazer parágrafos curtos, parágrafos mais enxutos, porque isso faz toda a diferença para que eu continue mantendo as minhas ideias sempre claras e objetivas. Vocês fazem parágrafos muito grandes, fora às vezes fica incompreensível o texto, porque misturam muitas ideias ao mesmo tempo, às vezes vocês tornam a leitura mais cansativa, vocês acabam divagando um pouco no texto, e isso é péssimo. Acho isso para qualquer peça prática, né? Seja para inicial, para contestação, para sentença da mesma forma. Tá bom? Hipóteses de pedido implícito. Nós vamos dar uma paradinha e na próxima aula, depois do intervalo, eu ainda vou falar um pouquinho de pedidos implícitos, tabelinha de juros e correção, para a gente começar a falar, começar a escrever um pouquinho, tá bom? Mas vamos dar uma respirada, vou deixar vocês respirando um pouquinho. Acho que até agora está tudo certo, está tudo bem. No Twitter ninguém gritou, então eu acredito que pelo silêncio circunstanciado do artigo 111 do Código Civil, está tudo certo também. E aqui acho que também está tudo tranquilo, né? Então vamos dar uma respirada. A gente já volta para eu falar de pedidos implícitos e a gente começar a botar a mão na massa e começar a desenvolver um pouquinho a nossa caneta. Legal? Então, vamos dar uma respirada, café, a gente já volta. Valeu, Claudio.